Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal do MIBR, um quadro novo que chegou para transformar sua vida, Minutos que Renovam. E nós vamos falar hoje sobre fidelidade em 3 camadas e em 4 dimensões. O texto que nós temos como base é Mateus 28, a partir do 19, que diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20 diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos mando, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A fidelidade vinda de Deus, que Ele é a fonte da fidelidade, ela nasce a partir de um relacionamento. Até porque não tem como eu ser fiel a mim mesmo. Urge a necessidade de uma outra pessoa ou outras pessoas para que essa fidelidade seja consolidada. Nós podemos ser leais a nós mesmos. Agora, quando nós falamos sobre fidelidade, há uma necessidade de ter uma outra pessoa. E o que nós podemos entender nesse momento? Que antes desse compromisso, dessa palavra que Jesus falou, nós nascemos debaixo desse manto de infidelidade. O próprio pecado, ele traz isso. Talvez a sua família, ou a minha, qualquer família, já passou e passa por momentos de conflitos e infidelidades. Muitas vezes não por traição, mas há infidelidades que são silenciosas pela omissão. Quando nós não fazemos aquilo que nós devemos ou deveríamos fazer. Quando nós falamos em fidelidade em 3 camadas, é porque Jesus disse: ide por todo mundo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as camadas da fidelidade. Imagine agora a sua pele. Ela não tem somente a parte externa, ela tem várias camadas para que te proteja. Então Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, é a camada que nos protege. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos revertidos dessa camada. Por isso que não tem como alguém ser fiel somente a um e não ao outro. E nesse processo, nós temos um comando que foi dado. E diz assim: ide por todo mundo. Todo mundo fala dos 4 cantos da terra. Então nós temos aí 4 dimensões e 3 camadas. Não tem como uma pessoa ela prosperar, ela difundir o evangelho somente por conta própria. Imagine que o mundo inteiro significa que onde você for instituído, onde você for posicionado, você tem que entender que aquele território existe uma camada que te protege, existe um manto de fidelidade que está sobre a sua vida. Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele percorreu vários lugares até chegar em Jerusalém. Talvez você muitas vezes se sinta me desmerecido, triste, porque nasceu num lugar que não gosta, trabalha num lugar que não te valorizem. Jesus nasceu num lugar, mas não foi lá que ele cumpriu todo o ministério. Significa que quando nós buscamos ao Senhor, somos fiéis a Ele, Ele nos põe nos lugares certos. Então é importante nós entendermos esse processo. As 3 camadas estão sobre a sua vida e você vai ser conduzido para os lugares que o Senhor determinar. Outro ponto que nós precisamos lembrar e enfatizar, que nós precisamos transbordar isso na vida dos outros. Os lugares que Deus tem para nós percorrermos, muitas vezes podem não nos agradar, mas nós vamos nos manter ali por causa da fidelidade. Se eu fosse escolher, eu como sou casado, tem momentos que eu não gostaria de viver com a minha esposa, tem momentos que eu não gostaria que meus filhos passassem, mas são nesses momentos difíceis que a fidelidade ela é testada, porque ela vem de repente e nós precisamos nos preparar. Imagine que quando nós somos infiéis, é como se o pecado fosse uma queimadura na nossa pele.
E quanto mais esse pecado eu vou alimentando, eu vou jogando álcool, gasolina, e aquele fogo vai aumentando, a sua pele vai ficando deteriorada. Muitas pessoas estão deterioradas pelas infidelidades. Mas quando nós recebemos a Jesus, Ele que sabe o que é vencer as dores, Ele nos blinda. E onde mais nos machucaram, aquilo onde foram infiéis conosco, Ele implanta a sua fidelidade. E nós ganhamos vitalidade e força para continuar e para avançar e estabelecer o propósito dele onde Ele nos posicionar. E para nós encerrarmos esse momento importante desse vídeo, não podemos ser somente guias de turismo. Há pessoas que elas até vão e dizem que é em nome de Jesus, mas elas fazem o que elas querem. Elas não têm líderes, elas não têm aquele compromisso com uma dada igreja, uma hora está num lugar, uma hora está em outro. Ela não quer fazer um discipulado, ela não quer ter aquele momento. E o que acontece? Pessoas assim, elas são apenas turistas. São pessoas que elas passam nos lugares, mas elas não criam raízes. Fidelidade é criar raízes. A nossa primeira raiz é com o Senhor. E a partir do momento onde nós passarmos, nós vamos estabelecendo, demarcando territórios, marcando e declarando que onde pisarmos a planta do nosso pé, aquele lugar será nosso por herança. Aquele lugar é de Jesus. Então nós precisamos vencer esse lado de querer fazer só o que nos agrada. Pessoas que vivem só no manto do turismo, elas só vão em lugares que elas gostam. Mas quando nós temos fidelidade ao Senhor, quando nós temos fidelidade verdadeiramente com o Senhor, a gente não espera que aquilo nos agrade sempre, mas nós transformamos o lugar, porque você tem um chamado para levar a luz onde você for. Onde houver trevas, você vai estabelecer a luz. Você não é um guia turístico, você é um discípulo. Discípulo obedece. Discípulo entende por ele mesmo, ele não pode fazer nada. Mas se ele tiver esse manto, essas camadas vão blindá-lo. E os lugares onde ele passar, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Você pode ter passado por muitos desafios, mas quem te blinda é maior do que o que te ataca. Então, um grande abraço a todos. Essa foi a nossa reflexão desse momento. E curta, compartilhe, abençoe a vida das outras pessoas. Afinal de contas, Minutos que Renovam vai transformar a vida de cada um. Seja um instrumento nas mãos de Deus.